Olá, 9 horas em ponto agora. Muito bom dia para você. Eu sou Tabata Pote e te trago as principais notícias desta manhã. E a gente começa esta edição com um anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite desta quarta-feira. O governo adotou uma série de medidas para reduzir gastos públicos de 70 bilhões de reais para 2025 e 2026. Haddad apresentou ainda a proposta para isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Neste momento, o ministro detalha o pacote em coletiva de imprensa. O governo anunciou nesta quarta-feira uma série de medidas para economizar 70 bilhões em gastos públicos para 2025 e 2026. O anúncio foi feito em um pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre outras medidas, o governo vai limitar o crescimento anual do salário mínimo para até 2,5% e vai coibir os supersalários do funcionalismo. O objetivo é garantir o cumprimento do arcabouço fiscal, que limita o crescimento do gasto público até 2026, quando terminará o mandato do presidente Lula. As dúvidas dos investidores sobre a capacidade do Brasil de cumprir com seus compromissos fiscais pesaram ao longo de todo o ano sobre a economia do país, que, no entanto, apresentou resultados satisfatórios em algumas variáveis, como emprego, consumo e produção industrial. Parte do pacote fiscal vai precisar da aprovação do Congresso. Haddad anunciou também que o governo enviará, combinado ao pacote de corte de gastos, a proposta para isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Essa informação vazou para a imprensa durante a tarde e provocou uma forte alta do dólar. A moeda americana alcançou o valor mais alto da história e fechou cotada a R$ 5,91. Para financiar esse benefício, a proposta é aumentar a contribuição de quem ganha acima de R$ 50.000. Especialistas alertam que é necessário combater o déficit para estabilizar tanto a situação fiscal a longo prazo quanto o crescimento da dívida pública. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de 3 ações que discutem a responsabilização das redes sociais no Brasil para combater disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio. Os processos estão sob a relatoria dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin. A primeira sessão, realizada ontem, contou apenas com a leitura dos relatórios e algumas sustentações orais de partes do processo. O julgamento vai debater regras para funcionamento das plataformas digitais e o regime de responsabilidade por conteúdos postados por usuários na internet. Os ministros devem decidir ainda sobre a possibilidade de bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp por decisões judiciais. E olha, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum negou que tenha concordado com um eventual fechamento das fronteiras para travar a migração para os Estados Unidos. A decisão tinha sido anunciada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, após um telefonema entre os dois. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, falou na quarta-feira por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre migração e segurança. 2 questões que o republicano tem usado como justificativa para impor tarifas ao país vizinho. Na rede Truth Social, o americano garantiu que durante a conversa, Sheinbaum concordou em parar a migração, fechando efetivamente a fronteira entre os 2 países. Mas pouco depois, a mexicana negou a declaração do magnata na rede social X. Sheinbaum disse ter apresentado ao presidente eleito dos Estados Unidos a estratégia abrangente que o México tem seguido para enfrentar o fenômeno migratório e reiterou que a posição do seu país não é fechar fronteiras, mas construir pontes entre governos e entre povos. A divergência acontece depois de Trump ter ameaçado, na segunda-feira, impor tarifas de 25% ao México e ao Canadá quando tomar posse para um segundo mandato em 20 de janeiro. O republicano afirma que esta medida será mantida até que seja travado o que chamou de invasão de drogas e de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A presidente mexicana enviou na terça-feira uma carta ao magnata alertando que a migração e o consumo de drogas não podem ser resolvidos com ameaças e que, se os Estados Unidos impuserem tarifas, o México tomará uma medida semelhante. Na quarta-feira, o governo Sheinbaum redobrou a aposta ao apontar os efeitos que uma tarifa generalizada teria
a partir de um cálculo baseado em números das empresas automotivas dos Estados Unidos que operam no México. É um imposto que atinge principalmente este complexo industrial tecnológico, cujos principais expoentes são os 3 grandes grupos, General Motors, Stellantis e Ford, dos próprios Estados Unidos, ou seja, é um tiro no pé. O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, para onde envia pouco mais de 80% das suas exportações. O presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, anunciou que vem ao Brasil para se reunir com o presidente Lula na sexta-feira, em sua primeira viagem internacional após vencer o pleito. Lula foi um dos primeiros chefes de Estado a felicitar Orsi, herdeiro político do ex-presidente José Pepe Mujica. A vitória de Yamandu Orsi nas urnas no domingo representa a volta da esquerda ao poder após 5 anos de governo de centro-direita no Uruguai. Orsi afirmou que pretende conversar com Lula sobre a licitação que o Brasil tem encaminhada para a construção de uma nova ponte que vai ligar a cidade uruguaia de Rio Branco ao município brasileiro Jaguarão, assim como sobre a dragagem do canal de São Gonçalo, que conecta a fronteiriça Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. O encontro com Lula acontece uma semana antes da cúpula do Mercosul, que o Uruguai vai organizar no dia 6 de dezembro, em Montevidéu. E esta edição fica por aqui. Às 10 horas em ponto eu volto ao vivo com outras informações. Te espero. Até já já.